Você já se perguntou de onde veio a ideia dos dragões? Criaturas aladas, gigantescas, com bocas cheias de dentes e olhos que pareciam ver além da vida? A resposta talvez esteja enterrada, na pedra, porque milhões de anos antes da primeira lenda ser contada, os dragões já existiam. Mas eles não soltavam fogo, e não eram lendas. Eles eram reais. Eles eram répteis voadores. Eles eram os pterossauros, e a verdade é que eles podem ter sido mais assustadores do que qualquer dragão da ficção. Não eram dinossauros, eram algo ainda mais bizarro. Quando falamos de répteis voadores, muita gente ainda pensa que eram dinossauros com asas, mas a verdade é outra. Os pterossauros eram um grupo separado. Eles não são aves, não são dinossauros. São um ramo próprio, com uma evolução única, que dominou os céus por mais de 150 milhões de anos. O que torna tudo ainda mais impressionante é que eles foram os primeiros vertebrados da história da Terra a voar de verdade. Antes das aves, antes dos morcegos, antes de qualquer coisa com asas. Os pterossauros já estavam no ar, e eles não brincavam em serviço. O céu era deles. Imagine levantar os olhos há 100 milhões de anos e ver uma criatura com 12 metros de envergadura planando no céu como um veleiro vivo. Esse era o Quetzalcoatlus northropi, o maior animal voador já conhecido. Seu pescoço era longo como o de uma girafa, seu bico sem dentes parecia uma lança, e suas pernas finas escondiam músculos surpreendentemente fortes. Ele podia voar centenas de quilômetros, mas também caminhava na terra, com uma postura esquisita, meio quadrúpede, meio alienígena. E o mais estranho de tudo, ele não tinha predadores. Não existia nada capaz de derrubar um Quetzalcoatlus adulto. Ele era o topo do céu, o rei do vento, o dragão que andava. Mas ele não estava sozinho. Um exército de formas e bizarrices. A palavra pterossauro engloba mais de 130 gêneros diferentes. E cada um parece saído de um filme diferente. Alguns tinham cristas coloridas absurdamente grandes. Outros, asas curtinhas para voos rasantes. Alguns eram minúsculos, do tamanho de um pombo. Outros, do tamanho de um avião leve. Você tinha o Tupandactylus, encontrado no Brasil, com uma crista craniana tão grande que parecia ter saído de uma pintura futurista. Tinha o Dimorphodon, com uma cabeça desproporcional e dentes tão afiados que pareciam serras. E claro, o famoso Pteranodon, com envergadura de 7 metros e uma crista longa, que o ajudava a manobrar no vento como uma barbatana aérea. A diversidade era tão grande que é difícil não pensar: se isso não é um dragão, o que mais poderia ser? Como voava uma criatura tão grande? Talvez o maior mistério dos pterossauros seja: como algo tão grande conseguia voar? A resposta está na anatomia brilhantemente adaptada desses animais. Suas asas eram formadas por uma membrana de pele, músculo e tecido elástico que se estendia de um dedo alongado gigantesco até as pernas. Sim, um único dedo sustentava praticamente toda a asa, e esse dedo era o quarto. Imagine seu anelar esticado até virar uma viga. Por dentro, os ossos eram ocos, como tubos reforçados, leves mas incrivelmente resistentes. E muitos pterossauros tinham um sistema de sacos aéreos conectados aos pulmões, o que os deixava ainda mais leves. Uma inovação que depois apareceria nas aves. Eles podiam decolar do solo com força total usando as patas dianteiras e traseiras ao mesmo tempo, como um salto quadrúpede. É quase como se a natureza tivesse projetado o animal voador perfeito. E depois o esquecido. Os últimos dragões da Terra. Durante a era dos dinossauros, os pterossauros foram os donos dos céus. Mas ao contrário do que se pensa, eles não viveram em harmonia com as aves. As aves surgiram como rivais, e aos poucos começaram a ocupar espaços que antes eram dos pterossauros menores. Quando o asteroide caiu, há 66 milhões de anos, ele não matou apenas os dinossauros. Os últimos dragões da Terra também desapareceram, e com eles o céu ficou mais normal. Capítulo 6. Por que os chamamos de dragões? Todas as culturas do mundo têm mitos sobre criaturas aladas.
muitas com dentes, garras e o poder de inspirar medo. Dragões chineses, wyverns europeus, serpentes aladas da América pré-colombiana. É como se a memória dos pterossauros tivesse ficado no fundo do inconsciente humano. Fósseis deles foram descobertos séculos antes da paleontologia existir, e muitos acreditam que essas descobertas alimentaram mitos antigos. E talvez seja por isso que até hoje a ideia do dragão não nos abandona. Porque em algum lugar profundo nós já os vimos. Talvez não com os olhos, mas com os ossos, com o instinto, com o medo ancestral. Eles existiram. E foram ainda mais incríveis. Não, os pterossauros não cuspiram fogo, mas eles cruzaram oceanos voando, caçaram com precisão mortal e dominaram os céus por milhões de anos. Eles foram os verdadeiros dragões da Terra. E a cada fóssil descoberto, a lenda se torna ainda mais real. Porque, no final das contas, a natureza já fez o que a fantasia só tentou copiar.